A próxima apresentação cabe à Ana Sofia Costa, fazendo aqui uma breve apresentação relativamente à Ana Sofia Costa. Ela é licenciada em Turismo pela ZEC também, pela Escola Superior de Educação de Coimbra, e é atualmente aluna do mestrado em Marketing e Comunicação. A relação entre o turismo e o marketing acabou por levou a demonstrar um interesse particular pelo blockchain, e nesse sentido tem vindo a aprofundar o seu conhecimento na forma como o blockchain pode ser implementado nas organizações, e também a forma que, portanto, existem evidentemente alguns desafios associados na implementação do blockchain nas organizações, e como tal também tem vindo a desenvolver ou a aprofundar o seu conhecimento relativamente a como contornar algum dos desafios. Ana Sofia, passo-lhe a palavra, agradeço mais uma vez a sua participação e pode, quando se sentir confortável, pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada, professor. Antes de mais, obrigado também pela oportunidade e pelo desafio lançado, e também agradecer aqui às minhas colegas que fazem parte deste painel e ao Maurício, como é óbvio. Vou então compartilhar aqui a minha tela. Assim que isto me permitir. Ok. Estão a ver? Sim. A entrar. Já está. Tá? Ok. Portanto, eu vou aqui abordar o blockchain aplicado às organizações, nomeadamente a implementação e os respectivos desafios, porque tem diversas vantagens, mas também acaba por acarretar certos desafios, por ser precisamente uma tecnologia inovadora e disruptiva. Isto não está a avançar. Portanto, como qualquer produto em marketing, o produto deve acrescentar valor tanto às empresas como também aos próprios clientes ou potenciais clientes, porque só assim é que nós os vamos conseguir atrair. Portanto, o blockchain consegue acrescentar valor às empresas de três formas. Basicamente, ele consegue reduzir os custos, precisamente porque cortamos os intermediários e acabamos por cortar também em certas etapas do processo. Isto acaba por, obviamente, gerar receitas, e estas receitas são geradas também pela criação de novos modelos de negócio, novos produtos, novos serviços, aliados a toda esta tecnologia e que esta tecnologia em rede consegue proporcionar. Portanto, para que nós possamos implementar esta tecnologia nas organizações, nós devemos optar por uma das seguintes abordagens. Nós temos então assumir a liderança e lançar uma nova rede, totalmente independente, ou então participar numa rede blockchain que já exista. Temos aqui um exemplo de uma que já existe, que é a Ethereum, e que nós também podemos participar. Portanto, ambas têm vantagens e desvantagens. A vantagem, por exemplo, de assumir a liderança e lançar uma nova rede, temos, por exemplo, a influência, como somos nós a criar, acabamos por ter influência em novos utilizadores que queiram usar a nossa rede. A flexibilidade, porque somos nós a construir todo o processo e todas as técnicas. Temos também alguma relevância porque ganhamos destaque, ganhamos nome no mercado porque somos nós a construí-la, e, claro está, uma comercialidade, porque ao sermos nós a construí-la, acabamos por também poder ser nós a comercializá-la. No entanto, esta tem também algumas desvantagens, como por exemplo o custo, porque acaba por acarretar um custo maior, por sermos nós a construí-la, um maior tempo despendido também e uma incerteza regulatória, porque como somos nós a criá-la, acabamos também por ter de ser nós os responsáveis por todas as leis e por todos os processos de regulamentação. Para participar numa rede blockchain que já exista, temos também algumas vantagens, nomeadamente a velocidade, acaba por ser muito mais rápido a entrada numa rede que já existe. O custo-benefício é maior, porque acabamos por ter um custo menor, porque já estamos a entrar numa coisa que já foi feita, já foi construída por outro, e o benefício, como é óbvio, acaba por ser maior também. A complexidade acaba por ser mais reduzida, porque todo o processo já foi feito, já foram testadas todas as possíveis falhas, portanto acaba por ser muito menos complexo para nós que estamos a entrar, e também uma rápida aprendizagem, porque tudo já está feito, é só entrar e acabar por aprender
e aprendemos muito mais rápido. No entanto, tem também algumas desvantagens, como por exemplo as taxas, como estamos a entrar numa coisa que não fomos nós a construir, temos de pagar, digamos, com uma taxa de entrada. Os termos e condições existentes não são flexíveis, ou seja, nós não conseguimos criar os nossos próprios termos e condições, porque estas já estão estabelecidas, e lá está, a flexibilidade acaba por ser limitada por isso mesmo. A oportunidade comercial também acaba por ser reduzida, porque como não fomos nós a criá-la, não somos nós os responsáveis, ou pelo menos não tanto, por comercializar esta rede. Antes de entrar aqui na implementação, dizer também que a escolha daquelas abordagens vai depender também de fatores internos e de fatores externos. Fatores internos como, por exemplo, os recursos que a própria empresa possui, tanto em termos de recursos financeiros, humanos, tudo o que a empresa possa acarretar, e também fatores externos como, por exemplo, o próprio mercado, o mercado onde nós nos conseguimos inserir, porque isso também vai influenciar a nossa inserção no mercado. Aqui na implementação vou aqui dar os principais passos para que uma empresa possa implementar o blockchain na sua organização. O primeiro passo, como é óbvio, é identificar um problema subjacente e definir metas, ou seja, identificar um problema que o blockchain consiga resolver com a sua tecnologia e definir metas, ou seja, definir objetivos e metas que sejam alcançáveis, concretizáveis com esta tecnologia. Em segundo lugar, devemos realizar uma prova de conceito do blockchain. Muito rapidamente, uma prova de conceito é uma prova onde nós, a organização, nós como equipa, conseguimos ver e perceber se realmente este problema identificado é viável ou não para a empresa, porque temos de ver tudo aquilo que o problema e a implementação acarreta. E, portanto, é uma prova em que devemos fazer um brainstorming aqui com a equipa, ver também mais ideias, mais problemas que possam surgir e definir aqui um calendário de implementação para que tudo seja feito à medida e que toda a gente esteja de acordo, porque lá está, o sucesso só vem se todos construirmos em conjunto e a tecnologia blockchain não é exceção. Depois, em terceiro lugar, temos aqui a realização de testes com soluções blockchain, ou seja, nós devemos escolher ou uma solução ou várias, vai depender aqui da empresa, e então devemos testar e ver quais são as falhas, se existem falhas, para que possamos aperfeiçoar e melhorar todas elas e no final, claro, em quarto lugar, implementar esta solução e também perceber aqui se realmente todos os objetivos foram cumpridos, se todas as metas foram alcançadas ou não, para que esta implementação seja um sucesso na organização e ela se possa destacar no mercado e possa ganhar aqui uma vantagem competitiva que eu acredito piamente que o blockchain consiga trazer às organizações. Aqui eu trago uma blockchain checklist, ou seja, por exemplo, se a sua empresa cumprir, digamos assim, pelo menos 4 destes 6 requisitos, ela é uma possível candidata, digamos assim, a esta tecnologia, é uma tecnologia que realmente a pode beneficiar e temos então, por exemplo, diversas partes partilham dados ou atualizam dados, certos requisitos têm de ser validados, como já foi aqui falado pela Mirella e pelo Maurício, os requisitos têm de ser validados por outra pessoa ou precisam de ser validados antes de passar a outra etapa. Os intermediários acrescentam complexidade, como muitas vezes acontece, o que acarreta também custos. As interações são sensíveis ao tempo ou as transações interagem entre si. Portanto, isto é, digamos que aqui uma lista de coisas que o blockchain consegue minimizar, consegue fazer, digamos que desaparecer e, portanto, pode ser uma mais-valia para qualquer empresa que consiga se rever aqui nestes 6 requisitos. Depois trago aqui um gráfico com os setores que mais se destacam atualmente e quando digo atualmente, estes dados são dados de 2018, nós conseguimos perceber claramente que aqui o que está em destaque é o serviço, são os serviços financeiros com 49%, depois temos também aqui já uma fatia considerável de produtos industriais e de manufatura, a energia também começa a ganhar destaque, bem como a saúde, o governo, o retalho e o entretenimento e mídia. Depois temos aqui os segmentos-chave, também relacionados com o gráfico anterior. Estes segmentos-chave eu trago aqui porque são os segmentos que se prevêem que tenham um maior crescimento nos próximos anos na utilização desta tecnologia em rede.
Portanto, temos a saúde porque nós na saúde conseguimos introduzir esta tecnologia para o registro dos pacientes, todo o processo do paciente, e também já se começa a utilizar a internet das coisas em conjunto com o blockchain para armazenamento de órgãos e, portanto, são uma das aplicações da saúde. Na justiça, nós conseguimos aplicar esta tecnologia também para armazenar processos, o que também acaba por evitar fraudes ou possíveis desvios ou extravios. Nos mídias, como também já foi falado, evitamos as fake news e trazemos muito mais confiança e transparência para o cliente, que também acaba por ser uma mais-valia para qualquer empresa de mídia. As cadeias de abastecimento, aqui, lá está, como já foi dito, nós conseguimos acompanhar o produto desde a sua origem até ele chegar a nós ou até ele estar na prateleira do supermercado. O governo, aqui nós conseguimos aplicar através, por exemplo, das votações. Aqui evitamos também as fraudes porque conseguimos provar que o voto é realmente válido e não é fraudulento. E nos seguros, através, por exemplo, do registro automóvel, dos registros de processos, que conseguem ficar armazenados e realmente também é uma mais-valia para a transparência e para a confiança do cliente. Depois, como em tudo, não é? Não pode ser só vantagens, infelizmente ainda existem alguns desafios nesta implementação, também por a tecnologia ainda ser um pouco recente e ainda precisar de alguma melhor compreensão, também é por isso que nós estamos aqui, não é? E portanto, alguns dos desafios prendem-se, por exemplo, com o custo elevado de implementação. Como eu já disse, uma empresa tem de perceber se realmente vale a pena, se realmente consegue carregar com os custos que implicam, porque os softwares ainda são um pouco caros e nós, por exemplo, temos o exemplo da rede Bitcoins, que já consegue transacionar 3 a 5 transações por segundo, o que consome muita energia. No entanto, já se começa a melhorar este desafio. Por exemplo, a Visa já consegue transacionar 1600 transações por segundo, o que já é uma melhoria significativa, mas, no entanto, uma empresa tem realmente de perceber se vale a pena ou não, porque ainda é um desafio bastante importante. Depois temos também a dificuldade em atender com eficiência os clientes, porque como começa a ser uma tecnologia cada vez mais procurada, é necessário que uma empresa que implementa esta tecnologia tenha a certeza que consegue atender o cliente com sucesso e que consiga gerir bem todo este atendimento para que uma possível empresa queira também adotar e um possível cliente fique satisfeito, porque é isso que nós queremos no marketing, é isso que qualquer empresa quer, não é? Depois temos também a privacidade dos dados. Nesta questão da privacidade dos dados, prende-se muito com o facto de, apesar desta rede do blockchain defender a transparência, realmente sê-lo, ainda existe aqui alguma desconfiança por parte das empresas. Porquê? Imaginemos que eu tenho uma empresa aqui em Coimbra e faço parte de uma rede blockchain. Outra empresa, por exemplo, no Porto, também faz parte dessa rede, portanto, imaginemos que essa empresa do Porto consegue visualizar os meus dados, ou seja, isto vai comprometer a minha capacidade competitiva, o que acaba por inibir um pouco as empresas de entrar nestas redes. Uma solução para este problema acaba por ser a entrada numa blockchain privada ou híbrida. Na privada nós conseguimos ocultar os nossos dados, ou seja, só pessoas autorizadas é que conseguem ver, e na híbrida é uma mistura, digamos que da pública e da privada, portanto conseguimos ser nós também aqui a gerir quem é que consegue ver. Outro desafio centra-se na falta de conhecimento sobre o blockchain. Por ser uma tecnologia, lá está, recente, ainda existe um pouco de falta de conhecimento tanto por parte de colaboradores como também por parte de possíveis contratações. É importante nós termos o know-how, ou seja, é importante nós termos conhecimento sobre esta tecnologia para que realmente ela seja implementada com sucesso. Isto vai ao encontro da segunda questão que eu tenho aqui, que é a dificuldade de transição. Penso que isto ainda é um assunto que está muito enraizado na sociedade portuguesa. Nós ainda temos um pouco de resistência à mudança e isso consegue-se ver muito no ambiente organizacional, e é necessário, como esta tecnologia vai mudar radicalmente todo o processo e todo o trabalho que é feito dentro de uma organização, é realmente necessário que os colaboradores aceitem e queiram também esta mudança para que tudo corra bem.
Depois temos aqui também um desafio que é a falta de parceiros, ou seja, apesar de já começarem a existir diversas plataformas, diversos softwares que nós conseguimos aproveitar para a nossa organização, ainda é um desafio porque é necessário nós termos um bom parceiro para que consigamos realmente apostar bem nesta tecnologia e conseguir que ela seja um sucesso na nossa organização, para termos um apoio, para sabermos bem aquilo que vamos fazer ou não, que devemos ou não fazer, e lá está, para que seja um sucesso. Temos aqui a questão da segurança. Isto parece um pouco contraditório, não é? As minhas colegas e o Maurício disseram que a tecnologia é bastante segura, é bastante transparente, e é sim senhor, mas ainda tem algumas questões a nível de questões técnicas a serem melhoradas e, portanto, os consumidores e as próprias empresas ainda têm um pouco de receio em adotar esta tecnologia, porque ainda precisa de um certo aperfeiçoamento, e isto leva-nos também à atividade criminal. Porquê? Porque apesar do blockchain ter ganho popularidade com duas coisas, com a criação do Bitcoin e com a travagem da lavagem de dinheiro, a atividade criminal acaba por ainda estar um pouco presente, digamos assim, ainda ser um receio, porque ainda existem, digamos que, pessoas, não é, que conseguem transacionar moedas digitais neste mercado digital, assim um pouco duvidosas, e isto acaba por trazer um pouco de receio aos nossos potenciais clientes e às próprias empresas, como é óbvio. Talvez o principal e o último desafio que eu trago aqui é a regulamentação inexistente. Ainda é um problema que tem sido muito debatido, é um problema, talvez o core, digamos assim, dos desafios, porque é realmente muito importante, porque esta tecnologia, por ser abrangente, acaba por ser também muito complexa, o que dificulta a criação de leis que consigam abranger ambas as partes envolvidas numa rede blockchain. Por exemplo, nós podemos ter uma empresa aqui em Portugal e podemos ter outra na Suíça, e como é que nós conseguimos aqui fazer uma lei que consiga abranger as duas partes sem comprometer a lei e a própria identidade do país, não é? Isto acaba por ser um grande desafio e que tem realmente aqui de ser trabalhado para que o blockchain consiga trazer então uma vantagem competitiva às empresas e seja implementado com sucesso. E pronto, termino assim a minha apresentação. Espero que tenham gostado e qualquer questão podem colocar aí então na caixa dos comentários. Sofia, muito obrigado, agradeço a pertinência até do tema que traz e a forma clara como o apresentou. Entretanto, chegaram aqui um conjunto de questões, eu não sei se vamos ter tempo para responder a todas, eu destaco aqui duas ou três, qual será, na sua opinião, será que o blockchain é uma tecnologia que pode influenciar os consumidores dos serviços das empresas que a adotem? Sim, eu penso que sim, acredito muito nisso, porque lá está, é uma tecnologia que consegue trazer transparência e acaba por criar uma confiança no cliente, o que vai fazer com que o cliente nos escolha a nós. Portanto, acaba por ser aqui um vetor de confiança, e isso, como é óbvio, acho que vai influenciar as escolhas do consumidor, porque é muito, eu no meu caso prefiro saber a origem do produto. Lá está, saber se realmente vem de um sítio onde a pessoa não foi escravizada, se foi tudo realmente feito com brio, e lá está, acho que será o nosso futuro. Pronto, muito obrigado, espero que tenha sido suficientemente esclarecedora, a mim pareceu-me que sim, mas aproveitando que ainda temos aqui algum tempo, temos aqui uma pergunta da Patrícia Neves: se considera que o blockchain vem mudar a forma como as organizações comunicam e interagem com os stakeholders? Sim, também penso que sim, porque lá está, toda a transparência e toda a comunicação irá ser feita muito diretamente, com a diminuição dos intermediários. Nós acabamos por comunicar, seja com os stakeholders, seja com os nossos clientes ou com potenciais clientes, o que vai trazer, lá está, este comunicar direto e muito mais fluido. Muito obrigado. Tenho ainda aqui mais uma questão, e visto que ainda temos aqui 1 minuto e meio, que é um exemplo de uma organização que tenha implementado com sucesso o blockchain na gestão.
Nós temos vários exemplos, por exemplo, nós temos o caso da BMW, que já implementa isso no rastreamento dos produtos, dos seus materiais que utilizam nos carros. Temos também o caso da Nestlé, não sei se viram, isso foi muito, muito discutido nas redes sociais. Surgiu uma notícia de que a Nestlé já acompanhava a origem, por exemplo, do café, da origem do café até ao produto final. Temos também, por exemplo, a própria Google já utiliza a tecnologia do blockchain nas suas ferramentas de gestão também e da própria procura. Portanto, começa realmente a ser uma tecnologia a ser muito utilizada em diversas áreas, em diversos setores, porque consegue realmente abranger muitos setores. Pronto, muito obrigado. Eu tinha aqui um comentário, uma questão da Zélia Breda, em que perguntou se o turismo não é apontado como um setor-chave na utilização do blockchain. Eu parece-me que isto já foi um tema que foi abordado até pela Mirella, que destacou precisamente a implementação do blockchain no turismo. Eu aproveito aproveitando aqui a vantagem que, enquanto moderador, e temos aqui cerca de 30 segundos para uma resposta, Ana Sofia, se não se importar, se considera que esta tecnologia traz vantagens competitivas a longo prazo para as organizações. Sim, também traz, porque como é uma tecnologia inovadora e disruptiva, acaba por ganhar notoriedade e ganhar nome na praça, digamos assim, porque vai ser sempre uma empresa que está a utilizar uma coisa que é diferente, uma coisa que é inovadora, e todos os utilizadores e todos nós como possíveis consumidores queremos sempre ter a primeira coisa que existe no mercado, a primeira coisa mais inovadora, mais disruptiva. Portanto, acho que irá ser sim uma coisa que vai ter o seu destaque. Pronto, muito obrigado. Ainda havia aqui mais uma questão, mas do João Duarte, mas não temos já tempo para responder. Talvez posteriormente poderemos discutir isto, se houver tempo noutra apresentação.